Olá, meus queridos, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui para falar com vocês um tema um pouco forte, que é o que está acontecendo com o coronavírus e o quanto ele pode afetar as gestantes. Hoje eu tô aqui não como profissional da área da saúde, mas principalmente como mãe, e vim falar para vocês o que eu faria se estivesse grávida e quais são as dicas que eu posso deixar para vocês que estão grávidas. Em primeiro lugar, respira, fica calma. O que a gente tem que pôr em primeiro lugar é o nosso bebê. E o bebê sente tudo que a mãe sente. Então todo o estresse, todo aquele desespero que a gente está sentindo de preocupação, será que isso faz mal pro meu bebê? Todo esse nervoso que a gente passa gera hormônios, libera várias substâncias que podem afetar o desenvolvimento físico e mental do bebê. Então, em primeiro lugar, mantenha calma. Eu sei que a gente fica preocupado porque às vezes o marido não conseguiu dispensa do trabalho, não conseguiu trabalhar em casa, então a gente fica toda nervosa. Eu não tô saindo, mas tô tendo contato com uma pessoa que tá saindo. Eu entendo toda essa preocupação, tem até um vídeo nosso que fala um pouquinho sobre isso, sobre os cuidados quando a pessoa precisa sair ou alguém do seu vínculo ali familiar precisa sair e como a gente tem que ter esses cuidados. Mas foca no quartinho do bebê, foca na decoração, pensa no cheirinho de bebê que logo logo vai estar por aí na sua casa, aquele cheirinho gostoso. Pensa nas coisas positivas, que isso é a primeira dica que eu te dou. Bom, essa doença já chegou no estágio de transmissão comunitária, que é quando a gente não sabe mais, não consegue rastrear quem foi a primeira pessoa que transmitiu, porque já não tem mais aquela coisa de eu fui pra fora do país, tive contato com alguém que foi pra fora do país. Já tá acontecendo mesmo entre pessoas do próprio país e a gente não consegue mais investigar da onde começou. Então tem que tomar cuidado, tem que sim ficar em casa. E o que eu posso falar pra vocês é que essa é uma doença nova, é uma doença que cada dia a gente descobre uma coisa nova, então o que eu tô falando hoje, amanhã pode já estar falando outra coisa. Mas até hoje, o que eu posso garantir pra vocês é que eles estão buscando a cura, eles estão avançando na medicina a cada dia que passa para buscar a cura dessa doença e para minimizar o máximo possível todo esse caos que está se transformando e essa luta contra o invisível. Conversando com as minhas amigas infectologistas e ginecologistas, elas me explicaram o seguinte, que sim, a situação tá grave, mas a doença em si não é tão grave quanto uma febre amarela ou uma dengue hemorrágica para uma gestante, né? Então ela é uma doença respiratória que está atingindo todo tipo de população, ela é altamente transmissível, só que ela, num grupo pequeno, ela está sendo mais grave, e nesse grupo minoritário são as pessoas idosas, são as pessoas com doenças cardiovasculares, renais, pessoas fazendo tratamento oncológico, que elas estão com a imunidade mais deprimida. Então essas pessoas que têm problemas já, doenças crônicas, e os idosos que têm mais dificuldade de recuperar, das células se renovarem, estão considerados grupos de risco. Então, apesar da gente considerar as gestantes como não sendo do grupo de risco, qualquer doença que uma gestante tenha, ela merece cuidado. Então, por mais que a gente fale assim, para uma gestante vai se desenvolver como uma gripe comum, não vai atingir o bebê, por enquanto, né, são as coisas que estão, os estudos que estão feitos, mas a gente tem que se preocupar porque a gestante tem um número muito limitado de medicações que ela pode tomar que não afete o bebê, que não passe pela placenta. Então tá aí um cuidado que a gente tem que ter. A gestante, ela tá tendo que ter nutrientes por 2. Então, se ela fica doente, ela deixa o corpo dela super fraco e aí ela tem que dividir os nutrientes dela com o bebê, demora mais a recuperação. Então, aí, esse é um dos perigos da gestante pegar um coronavírus no momento. Mas fica tranquila que nenhuma gestante que pegou coronavírus até hoje teve um quadro grave, como, por exemplo, na época da epidemia do Zika, que a gente viu muitos bebês que tiveram consequências com isso. A epidemia do Zika para a gestante foi muito mais grave. Apesar dos estudos serem muito recentes, porque é uma doença recente, é uma doença que todos os dias a gente está vendo uma coisa nova, não ocorreu
nas gestantes que tiveram coronavírus o que a gente chama de transmissão vertical, que é quando a doença passa pela placenta e atinge o bebê. Então, o primeiro caso de bebê com coronavírus foi no Reino Unido e ele não foi contraído da mãe. Os estudos mostram que provavelmente não foi nada que passou da mãe para o bebê. Esse bebê deve ter contraído a doença após o parto, em contato com outras pessoas que esse bebê teve. É muito importante para você manter a calma, você saber que a mãe tá com coronavírus e vai entrar em trabalho de parto, vai ter esse neném e ela tá infectada. Ou a mãe está amamentando e tá com coronavírus. O que ela tem que fazer? Ela não tem que se separar do bebê. Eles não têm que separar mãe e filho. O que as diretrizes de ginecologia e pediatria falam é que esses dois têm que ficar juntos, eles não podem ser separados. A mãe só tem que ter um cuidado como se fosse uma gripe mesmo, uma gripe mais simples. Ela tem que lavar bem as mãos, higienizar bem as mãos com água, sabão, álcool, usar máscara, esse cuidado também durante o trabalho de parto, mas isso tudo o médico orienta ela como que vai ser feito, mas eles não vão ser separados de forma alguma. Não precisa se preocupar se você tiver com coronavírus que você vai ficar longe do seu bebê. Outra coisa é que as mães estão ficando super preocupadas, as gestantes, é quando ela entrar em trabalho de parto, como que ela vai fazer? Com medo de entrar no hospital e contrair a doença de alguém que está lá internado e infectado. O que a gente aconselha, aqui na minha cidade, por exemplo, existem hospitais maternidade. Então, se na sua cidade tem hospitais que são destinados à mãe e o bebê, dê preferência para ir ter o seu bebê nesse hospital. A chance de ter alguém infectado lá é bem menor do que você ir para um hospital que atende todo tipo de pessoa, com todos os tipos de doença. Então, dê preferência para ir para um hospital maternidade. Uma outra dica que eu posso dar para vocês e que muita gente está optando por esse método também é você ir para uma casa de parto, que é muito legal e funciona muito bem se você tiver uma gestação de baixo risco, uma gestação que foi tranquila. Converse com o seu médico para ver essa possibilidade. E uma outra possibilidade também é você ter um parto domiciliar. Você contratar uma equipe aqui na minha cidade, por exemplo, o parto domiciliar com uma equipe de 3 profissionais gira em torno de uns 5, 6 mil reais. Então, se você tiver essa graninha, ver como que é na sua cidade, porque também varia. Minha cidade é uma cidade pequena e se eu for para uma grande São Paulo, por exemplo, o valor já é diferente, mas tem que ter essa opção também. Vai dar uma estudada se você tiver uma graninha sobrando aí, ou uma opção de você ter esse parto em casa também, um parto domiciliar. Então é isso, espero que diante de todo esse cenário horrível que nós estamos vivendo, essas dicas que eu te passei ajude você a manter um pouco a calma, ajude você a ficar mais centrada e focada nas coisas positivas que são o seu bebê. E fica tranquila que vai dar tudo certo. Orai e vigiai, fique em paz. Eu vou estar aqui em oração por todas vocês, vai ser um parto lindo, vai ser um parto da forma que você deseja e fiquem com Deus.